Você, mamãe, que acabou de ganhar o seu bebê e ainda não está no peso ideal, precisa saber deste projeto Mamãe Informa. E quem vai falar sobre isso é a médica de emagrecimento e bem-estar, Larissa Moraes. A Larissa estava um pouquinho sumida aqui do nosso estúdio porque teve uma neném, caçulinha, e passou por esse período, né, de gestação e agora está nesse processo de perda de peso, né, retomando o seu corpo anterior, porque a gente fica muito diferente do que a gente foi antes da gestação. E a partir disso veio o projeto Mamãe Informa. Como aconteceu essa experiência? E agora essa possibilidade de compartilhar com outras mulheres o que você viu da gestação em relação ao peso. Cris, isso assim, esse Mamãe Informa é uma coisa muito bacana, porque assim, quando eu engravidei dos gêmeos, eu ganhei 8 quilos. Então, a gente ficava com aquela cabeça, ser mamãe... Pouquinho, né? Isso, pouquinho, nossa, para gêmeos, muito pouquinho. Né? E tava com um peso muito bacana quando eu ganhei os bebês. Então, eu achava que aquela coisa, Mamãe Informa tá relacionada a você não ganhar peso na gestação, né? E ficava imaginando como que eu poderia ajudar as mamães nesse sentido. Com a gestação da Sofia, eu tava com os gêmeos, trabalhando, muito mais corrida, muito mais atribulada, eu confesso gravando. Então, eu notei que o gerenciamento disso tudo me gerou muita ansiedade e eu joguei toda a minha ansiedade em comer, mesmo sabendo dos malefícios, mesmo tratando pessoas todos os dias. Então, assim, eu imagino, se acontece comigo, ou aconteceu comigo, imagina quantas mamães em casa isso não acontece. E a questão do Mamãe Informa foi assim, eu tava deixando de vir aqui, eu tava deixando de tirar foto, eu tava entrando num casulinho, porque eu ganhei muito peso, eu ganhei 23 quilos na gestação da Sofia. E eu tava assim, nossa, eu preciso me esconder, porque eu trabalho com emagrecimento, todos meus pacientes falam, doutora, tá na hora da senhora voltar o peso, porque, né, então a senhora é maravilhosa, mas tem que voltar o peso. Eu falei, não, gente, tem que voltar o peso, que eu tava incomodada, eu já olhava no espelho, não gostava mais, o guarda-roupa não cabia mais, né, não cabe ainda mais, né. Então a gente tá eu perdi 10 quilos, mas ainda tenho 15, eu ainda quero perder mais 15, já é né? considerável. E tem não, também, bastante. A gente tem um tempo de respiro, né, porque, gente, ter um filho com certeza. Né? E é isso que eu tava um dia com uma pessoa, ela falou assim, mas Larissa, você tem que fazer o contrário. Você precisa usar a sua história, porque você não tá contando, não tá falando de como é, você está fazendo. E você disse então, isso pra mim em entrevista, quando a gente se compromete em público. Muito diferente. É diferente, muito é inspirador, diferente. motivador. Exatamente. Então ele falou assim, você tem que usar isso para ajudar as mamães em casa. Quantas mamães não estão na mesma situação que a sua? Ou que ganhou 10 e ganhou 20, tem mãe que ganha 40, ou mesmo aquela mãe que tá bacana, que ganhou pouco peso, mas não tá tendo dificuldade de perder agora no processo de amamentação. Ou depois engorda isso, quando a criança nasce. Quando a criança nasce, que foi o meu caso. O meu também. Então eu falei assim, gente, que sacada bacana, é isso mesmo. E você não sabe o tanto que isso tá me ajudando, porque eu tô engajada, né? Porque tem aquela responsabilidade de engajar as pessoas. E tá me fazendo super bem. E você não sabe o tanto de gente que tem vindo falar comigo. No Facebook, no Instagram. Porque aí o projeto acontece para acompanhar você pelas mídias sociais. Isso. Você acompanha as suas mídias sociais. A gente vai fazendo junto dos seus desafios. Eu vou colocando mais ou menos a minha rotina, dentro do que eu acho dificuldade no que eu tô fazendo para essa retomada do peso. Eu vou postando, né? Nem sempre até consigo ficar rica de postagem por conta da rotina com as crianças, mas no consultório eu tô tentando fazer isso. E aí tem muita gente me chamando, fala disso que é a minha realidade. Eu demorei um monte pra tomar uma atitude, mas aí eu vi você e eu tô fazendo junto com você. E a proposta é assim, a gente faz lives esporádicas sobre um determinado assunto, né? A live que a gente fez na semana, não sei se na semana passada, na outra, foi como eliminar esse peso, né? Os primeiros passos para isso acontecer. E quais são esses primeiros passos? Os primeiros passos para isso. A gente pode fazer dieta, então tem um neném, a mamãe pode fazer dieta? Porque, por exemplo, às vezes a mãe tem um bebê, chega em casa e fala, eu vou dar uma maneirada da alimentação, a família vem, nossa, vai secar o leite. Não pode fazer dieta, vai ficar fraca, vai ficar com anemia, não vai nem conseguir carregar a criança. Tem isso, né? Tem muito disso. E as pessoas até, às vezes, por crença, porque, né, a gente traz muito de antes. Tem esse receio do leite, né? Não vou ficar sem leite, ou meu leite vai ficar fraco. E, na verdade, não existe leite fraco.
Né? À medida que você produz o leite, ele tem as quantidades de nutrientes específicas para o seu bebê. Né? Quantidade de água, gordura, né? O leite anterior, que é um leite que mata a sede, e o leite posterior, que é um leite que mata a fome. Então, isso você vai ter. E quando você disse leite anterior e leite posterior, é importantíssimo que a mãe, ela amamente seu filho respeitando essas duas fases, isso. Porque eu já li e tenho relatos de pessoas que eu conheço que tinham crianças com a diferença como você tem, né, que criança pequenininho e tem um outro bebê e que ainda amamentava o filho, então dava a primeira fase para o recém-nascido e o restante para o outro, e depois o recém-nascido ficava com fome. Com fome, até o tempo de mamada, né? Às vezes o bebê pega, isso acontece muito com Sofia, aconteceu muito no início e acontece ainda agora. Eles mamam leite anterior, às vezes cansam, né? Porque a sucção, você tem um gasto calórico na sucção, eles cansam, aí eles dão aquela dormida na mama. Né? Aí às vezes você tira, vai fazer alguma outra coisa e nota que num curto período de tempo ela começa a chorar. É porque ela mamou só o anterior. Então quando ela fica no peito, às vezes dorme, aí ela desperta, aí ela volta a mamar. Você nota quando ela começa a sugar de verdade. Aí quando ela fica mais tempo no peito, aí você nota que até o sono, ela fica largadinha, né? O sono, ele demora mais, ela dorme mais tempo, porque ela fica mais saciada. Das duas fases. Das duas fases. Não importa às vezes se você deu só um peito, ela ficou satisfeita com uma mama só, mas você esvazia toda aquela mama. Né? E aí sempre uma dica que eu costumo dar é a hora que você for amamentar na segunda vez, você começa nesse peito que você terminou. Pra ela pegar ainda um pouquinho desse leite posterior. Depois troca, né? E aí ela pega o leite anterior da outra mama. Então a gente pode sim fazer dieta e a importância é de se observar o que ingere. Isso. Eu quero que você não se preocupe. A questão da dieta a gente pode fazer. A gente tem que fazer, lógico, uma dieta equilibrada em nutrientes. Eu não posso falar assim, eu vou fazer uma dieta em que eu só como proteína, ou então que eu só como carboidrato, ou um restritivo, por exemplo, de calorias, porque a gente tem restrições que são tão absurdas a ponto de você fazer, sei lá, uma refeição ao dia, uma refeição com jejum, salada, gente. Né? Então, assim, então o que acontece? A gente, quando está amamentando, a gente aumenta a oferta calórica, pode aumentar a oferta calórica em até 400, 500 calorias. Só que o que acontece na maioria das vezes? A pessoa já está no pós-parto, ela já está comendo tanto que ela acha que ela ainda tem que acrescentar mais 500. Então, não. Então, a gente vem assim, baseado num gasto calórico que é o geral, né? Lógico que a gente tem que trabalhar os específicos, mas no geral, a gente pode acrescentar de 400 a 500 calorias se houver necessidade, porque a mãe tem um gasto calórico aumentado durante a amamentação. Por isso que a gente também tem que aproveitar esse momento de amamentação para fazer a readequação alimentar, porque a gente facilita a perda de peso, né? A amamentação ajuda. Ajuda, sim. E eu volto a falar nessa nossa conversa, já falei numa anterior e foi assim, bombástico, né? Assim, o pessoal ficou muito triste comigo. Mas eu vou falar pra tomar água, Ana. Não tem jeito. Larga a mão da canjica. O negócio da canjica, eu dei a experiência minha da canjica. E eu falo assim, o gatilho pra eu começar a ganhar o peso foi no meu pós-parto dos gêmeos, que eu caí na canjica assim, que parecia que só tinha canjica no mundo. E aquela canjica com leite condensado, coco, aí põe um pouquinho de amendoim em cima. Exatamente. Então, assim, minha história é bacana desse negócio de Mamãe Informa, é porque é a minha história. A minha história, eu tenho as duas experiências. Eu tenho a experiência de como é ganhar pouco numa gestação. E eu tô com a experiência de como é ganhar muito. Né? E agora nesse projeto de retomada. Então eu tô falando pra você que tá me assistindo aí, se você tá se enquadrando nesse perfil do ganho de peso pós-parto, ou até se você estiver grávida e estiver preocupada com o peso, venha com a gente aí no Mamãe Informa, que a gente vem conversando assuntos do dia a dia e que podem te ajudar. E tem me ajudado bastante essas mudanças de conduta. E quais erros mais persistentes? O principal erro que a mãe comete é se sabotar em relação ao bebê. Então, porque agora é hora de eu cuidar do meu filho. Super concordo. Mas eu discordo que quando você coloca cuidar do seu filho, você coloca descuidar de você. Entendeu? Então, realmente é hora de você cuidar do bebê. Faz muito. E é mais cômodo, Ana. Eu fiz em todas as minhas É mais cômodo. Na nossa cabeça, acabou. Isso eu falo assim, que maior frase de potência você tem pra ser um sabotador do que falar, não, agora é hora de cuidar do meu bebê. Acabou. Deixa de ser mulher até. Exatamente. Mesmo, né? Acontece. Eu falo assim, Ana, o pós-parto, ele é doído demais pra mulher.
porque nada substitui a mãe naquele momento. A mãe ou vem de um pós-cesárea que tá toda dolorida, ou vem de um pós-parto também que tá cansada, com a parte, às vezes, do canal vaginal inflamado, tudo com dor. E você tem que cuidar do bebê, e é uma fase super delicada esse início, né? Até o seu relacionamento com o bebê, a amamentação não é uma coisa fácil. Eu tive fissura nas duas mamas. Né? Às vezes amamentava chorando com Sofia, eu via sangue na boca da Sofia por conta da fissura. Né? Então, assim, desde o cuidado com a mama, você não consegue cuidar de você direito. Né? E você pensa, vou cuidar de uma criança. Então, você começa por aí. Você fala, agora de jeito nenhum, agora nem vou me preocupar com isso. Como eu ouço bastante. Ah, Larissa, mas agora você nem tem que se preocupar com isso. Mas aí vem a questão dos tipos de fome. Quando a mãe fala, nossa, mas eu sinto uma fome absurda que me dá até fraqueza. A fome, existe tipo de fome ou não? Fome é uma coisa só? Ou pode estar associada a uma ansiedade, a uma angústia? Super, Ana, super. Eu falo assim, hoje anota aí, pega um papel, uma caneta e anota. Existem 4 tipos de fome, basicamente. Não é uma só, né? Não é uma fome. Eu falo, já basta a gente ter fome, já tem 4 tipos, né? Então a gente tem a fome social, que é aquela fome assim, Ana. Ai, Ana, sexta-feira nós vamos no aniversário do fulano. Ela já começa a pensar na hora qual que vai ser o buffet, o que vai ter pra comer, qual é o salgadinho, tudo. Ela tá preparada pra sexta-feira, entendeu? Ela chega já pensando, ela chega na festa e fala assim, hoje eu vou me acabar nessa festa. E aí assim, e ela come na festa, volta pra casa, beleza. Quando a buffet infantil acabou, nossa senhora, batatinha, brigadeiro, salgadinho, enfim. Aí a gente tem a fome específica. A fome específica é assim, eu estou com vontade de comer uma tâmara. Uma tâmara. Você tá chique, né? Uma tâmara. Ah, mas eu não tenho a tâmara, tem um brigadeiro aqui. Ah, não, mas eu quero a tâmara. Então, assim, não é um brigadeiro, ou um leite condensado, ou uma fruta. Não, ela quer comer a tâmara. Aquele alimento, mais específico. Então, também não é fome, porque é uma coisa específica. Vem muito da vontade, da questão do aspecto mental mesmo, do desejo. Exatamente, ela quer aquele. E aí a gente mais cerebral. Assim. Mais cerebral. E aí a gente tem a fome emocional, que é a mais comum, porque está relacionada muito com a questão da ansiedade, da frustração. É a vontade de comer. É aquela assim, você aí, se você tá aí assim, abre a geladeira, olha pra geladeira e fala assim, tô com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Esse é clássico, é muito clássico. Ontem mesmo eu passei num lugar que vende doce e salgado. Aí eu fui comprar uma empada e uma moça do lado falou assim, começou a olhar do doce, ela tava com roupa de academia. Aí ela falou assim, eu quero esse, vários docinhos. Aí ela já virou pra mim se justificando. Menina, eu tô com TPM. Quando eu tô com TPM, eu tenho que comer doce, mas não é eu tenho que comer uns 6 doces. E eu só como na TPM, porque eu estou com TPM. Então já se justificou. Já se justificou. É bem isso. E aí a gente tem a fome verdadeira que a gente chama de fome fisiológica. Que é assim, se abrir a geladeira só tem um queijo, você vai comer o queijo. Se abrir a geladeira só tem maxixe, você vai arrumar um jeito de fazer alguma coisa com aquele maxixe. E é aquela fome que avisa a gente durante o dia nos horários, por exemplo, eu acordo do café da manhã, o meu horário de almoço. Ana, quando você tá com fome, o corpo te mostra, a barriga ronca, né? Você fica com aquela coisa, nossa, eu tô com fome. E você come o que tiver. Isso é fome fisiológica, é a fome que vai fazer, é o gatilho mental, né, fisiológico, que vai fazer com que você tenha vontade de comer, fome, né? E você vai se nutrir daquele alimento. E Larissa, pelo que você falou, até me chama a atenção e me assusta, porque muitas vezes durante um dia a gente sente todos esses tipos de fome. Com certeza. E a gente come muito mais do que a gente realmente precisa. Muito mais. E aí você imagina uma mãe pós-parto. Ela come porque ela tá agoniada porque a criança não pegou o peito direito. Ela come porque ela tá agoniada pra saber se o leite dela tá nutrindo. E aí ela fica confusa em relação ao que comer. Ela come porque ela se olha no espelho e ela não gosta daquilo que ela vê. Ela fala, então só me resta comer. Comer e assim, vou aproveitar agora que eu posso. Tem muito isso. Aí agora é o meu momento, eu tenho que cuidar do meu bebê. Eu fiz isso na gestação. Posso. Eu fiz isso depois. Eu tô grávida, então... Eu tô grávida, eu vou comer mesmo, e depois eu sei como é que faz, eu faço isso todo dia, eu vou fazer. Tá vendo, médica? Isso que é bom, alivia a gente. Mas alivia vocês, mas isso me tirou um peso, porque eu ficava assim, gente, que responsabilidade, pelo amor de Deus.
E isso me aliviou, porque agora eu consigo falar disso. E imagina quantas pessoas. E as pessoas se fortalecem isso. Poxa vida, é uma médica Exatamente. compartilhando a experiência dela, então tem sim luz no fim do túnel. Tem muita luz no fim do túnel. E o difícil, até eu postei hoje sobre a questão de perfeição. Eu vou esperar ficar perfeita o momento para começar. Gente, eu comecei a fazer isso no pior momento de tempo da minha vida. Porque eu tenho um consultório para atender, eu tenho uma casa para gerenciar, e quando eu digo casa, eu nem incluo os filhos, eu digo uma casa para gerenciar, né? Sim. Você tem que ir no mercado, você tem que distribuir tarefas, você tem que fazer um cardápio da semana, enfim. E aí você tem um casal de 1 ano e 10 meses para gerenciar, e você tem uma filha de 3 meses que está amamentando, exclusivo. Ou seja, para eu vir aqui, como eu falei para você, Ana, eu vou chegar atrasada porque eu tô ordenhando para deixar para Sofia. Então, eu tinha tudo para não começar. E o que a gente pode comer assim no pós-parto que é legal, que pode todo mundo aderir a essa ideia? Uma coisa bacana que eu sempre costumo fazer, e eu até ensinei as mamães a fazerem numa live que a gente fez, desenha um prato aí na sua casa agora. Pega um papel e caneta, eu pego um prato e desenha um prato. Tu vai dividir ele em 4 partes, então faz uma cruzinha no meio dele. Metade do seu prato você vai usar para vitaminas, minerais, você pode colocar, por exemplo, uns grão de bico, feijão, lentilha, enfim. Então você vai usar metade do seu prato para isso. Então bem colorido, as folhas verdes, né, folhas verdes claras, verdes escuras, por conta da vitamina B12, do ácido fólico, né, que são importantes nessa fase. Os laranjados por conta do beta-caroteno e da produção da vitamina A. Né? Tomar um pouco de cuidado com o excesso de beterraba por conta do açúcar, mas também é uma boa leguminosa, né? Tomate, enfim, vai encher o seu prato desse 50%. Os outros 50% você vai fazer metade dele de um carboidrato, tá? Um carboidrato, gente, um carboidrato significa que não é a batata com arroz e macarrão, por favor. Um carboidrato, tudo bem, você quer escolher o macarrão, como macarrão hoje. De preferência, se você conseguir, um carboidrato de boa qualidade. Larissa, mas o que é um carboidrato de boa qualidade? É aquele carboidrato que você não vai fazer o pico de insulina quando você comer, que vai te dar mais fome depois. Porque qual que é a dinâmica do negócio? Você come, pela metabolização você faz um pico de glicose, o seu pâncreas produz insulina, você capta essa glicose e utiliza ela como fonte de energia. Bacana. Só que assim, se você faz um pico muito grande de insulina, você consome muita glicose. E vai passar um pouquinho e você vai ficar com fome de novo. É aquela coisa de você comer um doce e demorar um pouco e você tá com vontade de comer de novo. Ou então você come um arroz, almoça, fala, nossa senhora, parece que eu acabei de comer. Isso acontece muito com frutas de alto índice glicêmico, que dão um pico muito grande de insulina, por exemplo, que tem muito açúcar, caqui, manga e melancia. São maravilhosas, lógico, mas come. Parece que dá meia hora, 40 minutos, tá com vontade de comer de novo. Eu sinto isso com a maçã. Isso acontece com a maçã em alguns pacientes, mas a maçã é maravilhosa por conta da pectina, que é uma fibra que nutre muito o intestino. Se eu como maçã, eu vou... Mas é comum. Eu fico com muita fome com a maçã. Então, você vai usar esse pedacinho do prato aí para carboidratos, que a gente chama de carboidratos complexos. Mas o que é complexo, Larissa? Integrais, pode usar os integrais. Então, você vai usar o macarrão integral, arroz com grãos. Mas eu odeio. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou pegar meu arrozinho branco lá, eu vou colocar uma aveia, eu vou colocar uma chia, uma linhaça. Larissa, mas eu não posso, porque eu não tenho condições de comprar. Então, você vai utilizar o seu arroz branco lá da sua casa em menor quantidade. Olha como que é interessante. A Larissa, ela sempre preocupa com as várias possibilidades do paciente, né? Sim. Então, existe sempre um caminho, existe sempre uma solução. Porque só vai ser rotina pra você. E você só vai fazer disso em estilo de vida se possível, couber no seu bolso, se for possível. Então, Larissa, eu não posso. Ótimo. Então, você vai pegar, se você tiver uma aveia, mistura uma aveinha. Ou então, não tenho nada, Larissa, só tenho um arroz. Então, a gente vai diminuir a quantidade. Então, se você colocaria 2 colheres, a gente vai passar a colocar 1 colher. Né? Então, você vai fazer isso. Então, o arroz, o macarrão, a batata doce, né? Então, isso bacana. E o outro pedaço a gente vai utilizar de proteína. Né? Porque o que vocês têm que imaginar? Vitaminas, minerais vão servir para nutrir você, são nutrientes que você vai passar para o bebê que são super importantes. O carboidrato ele é fonte de energia. Não quer dizer que os outros alimentos não sejam, mas o carboidrato ele é mais específico para energia. Então, a gente tem que pensar em todos os nutrientes, né? Mas o carboidrato é mais de estoque, mais energia. A proteína é mais estrutural. A proteína é um nutriente de formação, então para crescimento ósseo, crescimento muscular, crescimento estrutural. Então é super importante a proteína, né? Para a formação de fibra de colágeno.
colágeno. Então, a proteína, eu sempre falo assim, vamos utilizar proteínas de alto valor biológico. Aí todo mundo, mas o que é alto valor biológico? Alto valor biológico são proteínas em que você vai ter a quantidade de aminoácidos essenciais dentro daquele alimento. Ah, mas o que são aminoácidos essenciais? São aminoácidos em que você só come através da alimentação. O seu corpo não consegue produzir. Então, eu tenho que ingerir. Então, assim, você vai... As carnes brancas, né? Então, as carnes brancas, peixe, você vai... peixe, frango, ovo. Ovo é maravilhoso. Ah, Larissa, mas eu sou vegetariana. Então você pode ovo. Ah, eu sou ovo lacto vegetariana. Então a gente vai começar assim, tem a quinoa, tem o amaranto, entendeu? Claro que se a gente partir para essa linha, são alimentos muito mais dispendiosos, né? Alimentos mais específicos. Exatamente. A pessoa tem um desafio de encontrar, às vezes, até a comida pronta na rua, não consegue. É diferente. Ah, mas posso carne vermelha? Pode, ok. E a carne suína? Não tem problema, desde que ela seja porque ela veio também no processo de valorização ultimamente, Sim. pesquisas. E a gente fala assim, a carne suína ela é excelente. Ah, tem gordura, mas é gordura saturada, e a gente já desmistificou que comendo com orientação e na quantidade específica, a gordura saturada ela não é de todo mal, não. Então a carne suína, desde que ela tenha uma boa procedência e ela seja bem cozida, não tem problema. Pra gente encerrar, a gente vai conversando, gente, mas a Larissa não vai mais ficar tão longe da gente distante, mais. porque suas entrevistas são super acessadas e as pessoas interagem muito. Sono e ganho de peso. A mamãe agora já sabe o que pode estar no prato, o que é legal, quais são os sabotadores das mamães. Se a mãe às vezes tem um compromisso, pode fazer sua marmitinha e levar, né? A sua alimentação. E em relação a dormir. Dormir faz bem, ajuda a falta de sono, de dormir, pode auxiliar, assim, pode intensificar o ganho de peso? Sim. O sono... Se eu durmo bem, eu durmo emagrecendo? Quando eu durmo, eu emagreço? Na verdade, quando você não dorme, você tem uma tendência a ganhar peso. Esse é o raciocínio. Então, essa questão da gente, quando eu durmo, eu emagreço. Na verdade, não é esse o raciocínio. Mas qual é o raciocínio? A gente tem alguns hormônios que são, tem uma relação, né, e eu vou falar de uma maneira bem simples, tem uma relação de você estimular a produção ou você não estimular a produção. Então a gente tem dois hormônios principais, eu tô falando principais porque essas são as duas maiores relações, a gente tem outras. A gente tem um hormônio chamado grelina e um hormônio chamado leptina, né? Então o hormônio grelina é o hormônio que a gente tem estímulo quando está com fome, né? E é secretado através das paredes do estômago. E esse gatilho para a produção da grelina, esse excesso de grelina, tem muito a ver com o sono. Quando você dorme menos, você tem um gatilho maior de secreção da grelina. Então você tem mais fome, né? E o contrário também é verdadeiro. Você tem uma ação que a gente chama de resistência à leptina, que você diminui um pouco a secreção dessa leptina, e a leptina traz saciedade. E são hormônios produzidos à noite? Ou não, posso dormir durante a tarde? Não, à noite. O ideal é que seja à noite essa relação. Claro que o dormir à tarde, ou dormir quando o bebê está dormindo, é mais para uma restauração física da mãe. Né? Então, o bebê deu uma cochilada, vou aproveitar e vou dar uma cochilada junto. Mas a gente está falando de um padrão de secreção que acontece em uma fase específica do sono, em que você precisa dormir uma quantidade de horas para você chegar nessa fase e você ter esses estímulos neurológicos. A gente sabe também que a alteração do sono tem a ver com o metabolismo da insulina, e a insulina está relacionada com ao acúmulo de gordura, né? A parte cognitiva. A gente tem, por exemplo, algumas, a gente chama de citocinas inflamatórias, que são secretadas em maior quantidade quando você não dorme direito, né? Então, assim, a gordura, ela acaba sendo um tecido endócrino e ele chama muito essas citocinas inflamatórias. Larissa, quanto tempo para a mãe retomar o peso, assim, o ideal? 2 anos? Cris, isso é muito específico. Porque assim, eu tô com um propósito, minha meta é 22 de março de 2019. Bem aí. Bem aí. Mas isso é muito particular. Isso também depende do grau da sua dor. Pra mim, incomoda demais tá acima do peso. Assim, eu tenho sacos de roupa de 38 guardados no armário, entendeu? No guarda-roupa, pronto. Também isso é muito específico. Eu acho assim, importante é iniciar. Inicia, saiba o peso, tira uma foto sua hoje,
coloque o peso que você tem e estipule um peso que você gostaria de voltar a ter, um peso real, né, que você gostaria de voltar a ter e em quanto tempo. Porque assim, às vezes tem gente que quer daqui 1 ano, tem gente que tem uma festa de casamento do irmão daqui 6 meses, né? Isso varia. O importante é qual é o peso que você tem hoje, qual é o peso que você quer chegar. Então eu sei onde eu estou no A e eu quero chegar no B lá em 22 de março com os meus 65, 63 quilos. Isso é importante. O que você vai fazer para chegar até lá? Quais são as ações hoje que você faz que te atrapalham? E aí a pergunta que você tem que responder é quais atitudes e quais ações eu posso ter para eu melhorar a dinâmica da minha perda de peso. E aí eu convido você para me seguir nas redes sociais, porque a gente está tendo live praticamente toda semana. Quarta-feira a gente tem uma live e eu vou falar especificamente dos alimentos do pós-parto, de alimentos relacionados ao aleitamento materno, de como você pode fazer, né, esse bate-papo aqui mais aprofundado sobre a questão da alimentação do pós-parto. Larissa Moraes, entrevistada de hoje.